Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós iremos estudar o conceito de suicídio para Émile Durkheim. Na aula passada, gente, eu apresentei para vocês um pouco da biografia de Émile Durkheim e seu conceito de fato social. Então o tema do suicídio para Durkheim é uma aplicação prática da metodologia que ele construiu durante toda a sua vida e sobretudo na obra As Regras do Método Sociológico. Durkheim pega todas as suas regras, escolhe um tema e constrói um estudo a partir daí. Durkheim vai dizer o seguinte: nós podemos falar de três tipos de suicídio: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. O suicídio egoísta seria aquele suicídio que está mais presente na sociedade moderna, contemporânea, e ele se apresenta principalmente, preste atenção nesse ponto, ele se apresenta principalmente quando existe uma pouca integração do indivíduo na sociedade. É quando o indivíduo participa pouco dos grupos sociais. Durkheim, para construir sua reflexão, ele buscou relacionar suicídio com religião, suicídio com família, suicídio com economia. E ele disse que no suicídio egoísta, o sujeito participa pouco desses grupos sociais. Ele está como se tivesse se desprendido desses grupos e por isso a sua vida perde o sentido. Durkheim diz: não importa o conteúdo da família, ou seja, o tipo de família, o tipo de religião, o tipo de participação política. O que importa é que o sujeito participe desses grupos. E essa participação seria um inibidor do suicídio, né? Nesse sentido, o suicídio egoísta acontece, como eu disse, por essa fraca integração do sujeito nesses grupos. Esse é o primeiro tipo de suicídio que Durkheim apresenta. O segundo é o suicídio altruísta. Durkheim diz: olha, quando nós olhamos para a vida humana, nada é bom em excesso. Então, no primeiro tipo de suicídio, o sujeito ele é muito individualista. No segundo, no suicídio altruísta, na verdade acontece o contrário. O sujeito ele é pouco individualista, ele se integra demais, participa demais, está muito integrado aos grupos sociais e por isso a vida individual dele perde o valor. Durkheim, ele, para ilustrar esse tipo de suicídio, ele fala das sociedades antigas. Esse tipo de suicídio ele era muito presente nas sociedades mais antigas, as sociedades ditas primitivas e mais simples, em que a consciência social e coletiva era muito forte e meio que apagava o indivíduo. Durkheim dá exemplo de sociedades em que os idosos se matavam quando chegava a um determinado período de sua vida. Porque para essas pessoas, morrer numa cama, definhando, era humilhante, era desonroso. Então, mais justo seria que o indivíduo tivesse a coragem de se matar. Então, os idosos pulavam de cima de montanhas. Durkheim fala do exemplo de viúvas que se matavam depois da morte dos seus maridos. Fala de exemplos de suicídios místicos, religiosos, né, com a causa na religiosidade. Esse tipo de suicídio, portanto, ele era mais presente nas sociedades mais simples, o que não quer dizer que ela não existe no nosso tempo contemporâneo. Então, pensemos no exemplo dos pilotos kamikaze, pensemos no exemplo dos homens-bomba. Finalmente, gente, o que dá para dizer desse tipo de suicídio é que sempre que o indivíduo morre por uma causa, ele dá a sua vida por uma causa, estaríamos aí diante do suicídio altruísta, para Émile Durkheim. Por fim, Durkheim apresenta o conceito de suicídio anômico. Se no primeiro tipo de suicídio o sujeito se mata porque está pouco integrado, e no segundo suicídio, o suicídio altruísta, se mata porque está muito integrado, no terceiro não existe referência, não existem grupos sociais sólidos, a sociedade está se desintegrando. Então, quando a sociedade está se desintegrando, o sujeito não tem referência. Durkheim fala que em crises econômicas é muito comum o suicídio anômico. Ele dá o exemplo de crises econômicas em que a sociedade oscilou muito drasticamente nas suas posições. Pensemos no crash de 29 da Bolsa de Valores de Nova York. Naquela época, muitos executivos se mataram porque perderam todo o seu patrimônio de um dia para o outro. É esse, então, o tipo de suicídio anômico que a gente pode observar hoje. Durkheim diz que o suicídio egoísta é o mais comum hoje em dia e poderíamos dizer que ele é mais comum junto com o suicídio anômico, porque as crises econômicas são sempre muito recorrentes. Gente,
Durkheim não nega, e ele dedica todo um capítulo do livro a esse tópico, ele não nega a importância dos fatores individuais, biológicos, genéticos na constituição do comportamento suicida. Esses fatores existem. Mas o que ele quer dizer é que mesmo num ato muito individual como o suicídio, existe a participação da sociedade, existe a influência dos fatos sociais. Tá ok? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês consigam fazer uma correlação desse tema com o que foi apresentado na outra aula. E, gente, é isso. Até mais.